Você que aí me assiste, Deus me trouxe aqui para te dizer que arruma tuas malas. É isso que você está ouvindo. Deus, ele marcou um encontro contigo para dizer para você: chegou o tempo exato. Você que está sofrendo, você que está passando por noites escuras, você que não vê ou que não enxerga mais uma luz no final do túnel, Deus está dizendo para você: aguarde tão somente uma grande mudança nesse lugar, nesse cenário. Cenário difícil, cenário de zombaria, cenário de calúnias. Escuta, Deus está falando aqui para alguém que chegou dizendo: Deus, muda a minha vida, muda meu cenário, me arranca desta situação. Você tem sofrido, porque neste lugar aí, grandes injustiças têm acontecido. Grandes injustiças alguém tem feito com você. É por isso que Deus me trouxe essa mensagem. A Bíblia diz que quando Mefibosete estava lá no esquecimento, a notícia a qual Deus permitiu que chegasse lá em Mefibosete foi: o rei Davi te chama. O rei Davi te espera. Aleluia. E Deus está falando aqui para alguém: prepara para sair deste lugar. Há uma notícia que chegará aonde tu se encontra. E nesta notícia haverá mudanças na tua vida. Aleluia. Deus está falando para você: te prepara. Vou eu te arrancar desta situação. Vou eu mudar o cenário que hoje você se encontra. E é um cenário de humilhação. E é um cenário de esquecimento. Te prepara aí, rapaz. Aleluia. Tu disseste a Deus que não aguentava mais estar nesse lugar, com todas as coisas que vêm acontecendo. O cenário onde tu se encontra é um lugar estreito. É um lugar difícil. Alguém não te valoriza. Alguém não te dá atenção. Alguém não olha para você. Aleluia. Alguém não te respeita. E Deus está falando para você seriamente: eu vou soprar o vento e te arrancar deste lugar estreito. Detalhe aqui: Mefibosete não esperava mais a promessa acontecer. Ele não esperava mais. Ele não tinha nem noção, falando melhor, que a promessa iria acontecer. Ele não tinha nem noção o tipo de vento da mudança que ia acontecer. Ele nem sabia, acredito eu, que Davi tinha feito um pacto com Jonatas. Mas a Bíblia diz que a promessa lá de trás, que foi integrada entre os dois, se cumpriu lá na frente. É o que Deus está falando aqui para alguém. Tu tem promessa de Deus te arrancar desta situação. E Mefibosete estava lá em Lodebar, esquecido. Ninguém dava nada por ele. Ele estava no anonimato. Não estava mais no palácio, no lugar estranho. Só que a Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado para acontecer.
E o tempo na tua vida, Deus fará por esses dias uma grande mudança na tua história. Mefibosete, aleluia, não esperava, mas Deus criou o movimento. Tu não espera por algo. E Deus está dizendo, vou eu criar um movimento para te exaltar. E Deus está dizendo, vou eu criar uma situação para te honrar. Lerigabarga suribitéria. Vai te preparando, rapaz. Deus vai criar uma grande situação para te honrar na terra. Deus vai criar uma grande situação para fazer você sorrir. Porque alguém não quer tu sorrindo. Alguém não quer tu se alegrando. Mas o Senhor está dizendo para você, é chegado o tempo de Ele fazer algo diferente na tua vida. Levanta a tua cabeça. Quem vai fazer na tua vida é Deus. E alguém vai ficar de boca aberta. Em tuas orações tu tem falado, Senhor, eu não suporto mais. Aleluia. Este negócio. Em tuas orações tu tem dito, Deus, eu não aguento essa situação. E Ele está falando para você aqui, te aquieta. Porque eu vou chegar com uma grande surpresa nesse lugar. Te prepara, rapaz. Deus ainda movimenta as águas a teu favor. Deus ainda arranca empecilho para te exaltar. Deus ainda fala no ouvido de alguém para te honrar. Tu crê nisso? Tu crê que Deus ainda fala no ouvido de alguém para te exaltar? Tu crê que Deus ainda, aleluia, dá voz? A voz de autoridade para alguém te ajudar na terra? É por isso que Deus está dizendo para você, te aquieta. Porque eu estou dando ordem lá do outro lado para alguém te honrar. Para alguém te ajudar. Aí Deus está dizendo para você, fica no teu lugar, porque o que eu vou fazer é algo diferente, é algo grande. Deus não vai fazer aqui para você que já está assistindo algo pequeno, não. Porque Deus não é Deus de fazer coisas pequenas, não. Deus não é Deus de fazer coisas raquíticas, não. Deus está dizendo aqui, farei algo sobrenatural. Farei algo grande para alguém entender que eu cuido de você. Delegue, Assuri, que me candarábia. É por isso que Deus está falando aqui para você. Farei algo que trará a tua alegria de volta. Ah, missionários, alguém não crê, não tem problema, filha. Se alguém não crê, Deus crê por essa pessoa. Se alguém não te dá a honra devida, Deus, Ele cria. Deus não precisa de opinião de ninguém para te exaltar. Tu está entendendo aí esse mistério? Deus não precisa de alguém, aleluia, para que te valorize, para Ele fazer algo forte na tua vida. É por isso que Deus está te dizendo assim, olha, eu faço do jeito que eu quero. Louvará. É por isso que Deus está dizendo assim, eu faço da forma como me apraz para te exaltar. Então sossegue a tua vida, porque tu tem promessa. E quem tem promessa, irmão, não pode sair do lugar, porque tem alguém aí que sabe que um rebuliço vai chegar na tua vida, porque sente. E fica tentando te inquietar, fica tentando te arrancar do lugar, fica tentando criar situações para tu se preocupar a ponto de desistir, jogar tudo para cima. Mas Deus está falando para ti, rapaz, dizendo assim, olha, não sai do teu lugar. Não deixa, aleluia,
aquilo que eu venho te falando. E Deus está falando para você, é tempo de mudanças na tua vida. Mefibosete estava lá. Mas a notícia chegou e disse, olha, Mefibosete, o rei Davi te espera. O rei Davi resolveu de usar bondade contigo. Mefibosete nem acreditou, aleluia, que o rei mandou chamá-lo. Porque a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele disse, quem sou eu para que tu uses de tanta benevolência? Eu sou um cão morto. Só que a promessa de Deus já estava sobre a vida de Mefibosete. Deus faz assim. Quando os caminhos estão fechados, quando a situação nos encurrala, a situação difícil, quando o cenário e as pessoas que se juntaram para fazer com que eu e você fique no desprezo, no esquecimento, e que nossas qualidades sumam, aí Deus aparece, irmão. Deus aparece e começa a trabalhar do jeito que Ele quer. E quando Deus aparece, ninguém impede o agir, a mão de Deus e a ação divina. E Deus está falando para você, vou eu agir do jeito que eu quero na tua vida. Aleluia. Vou eu fazer da forma como me apraz no teu viver. Vai aguardando aí, rapaz. Porque Deus vai te arrancar de toda essa humilhação criada. Porque Deus vai te arrancar de toda essa humilhação levantada contra ti. Tu tem passado por noites escuras que tu, aleluia, tem contado a Deus grandes estreitos. Tu tem passado por situações que tu tem contado a Deus que não suporta. Aí o Senhor chegou aqui para lhe dizer, prepare, porque eu vou fazer aquilo que tu não pode. Aquilo que você não pode, você não tem falado com Deus. Deus, eu não posso, né? Você não tem falado a Deus. Deus, eu não consigo, né? Deus, as minhas forças são pequenas. Aí o Senhor está dizendo para ti, rapaz, que sabe que tuas forças são pequenas, que sabe que tu não pode fazer nada, mas Ele pode fazer. Aleluia. Deus escuta tuas orações, principalmente quando tu entra, aleluia, em um lugar e começa a chorar. E a olhar para os cantos das paredes e a dizer, Senhor, eu nasci para sofrer. Pense no constrangimento que Mefibosete teve. Um jovem que vivia com toda a mordomia, com toda a riqueza, com todos ao seu redor, para fazer as suas vontades como príncipe. E agora estava ele ali, sem a sua família, esquecido, desonrado, em um lugar também que não era do querer dele. Só que eu me alegro que esse Deus, Ele faz aquilo que eu e você não pode fazer. Quando a gente está num cenário desfavorável e quando muitos já dão a situação por perdido, aí Ele chega e traz a mudança. Oh, glória! E Deus está falando para você, vou eu trazer a mudança para a tua vida. E tu se alegrarás como eu farei, diz o Senhor. Espera nele, porque a vontade de Deus na tua vida é maior do que aquilo que aprontaram para tentar desfazer de você. A vontade de Deus na tua vida é muito maior do que tudo aquilo que arrodearam você para tentar desfazer das promessas de Deus. Porque tem alguém aí que não quer te ver feliz.
Tem alguém aí que se levanta constantemente para te deixar triste e abatida, mas Deus calará a boca desta pessoa e mostrará que ele ainda continua fiel na tua vida. Então te apega a essa palavra profética, segura ela, guarda ela. E entenda em nome de Jesus que Deus ele faz como quer na tua vida e ninguém impede o agir dele como ele faz. Agradece, levanta a tua cabeça, porque a mão de Deus ainda continua fiel no teu viver.